As gestantes têm direito à estabilidade no emprego e ocupar função que não prejudique mãe e nem filho. Além disso, o empregador não pode recusar atestado durante a gestação. Gislaine tem um problema no útero e por isso enfrentou dificuldade nas 2 gestações consideradas de risco. Na primeira, o bebê nasceu com 5 meses e não resistiu. A segunda gravidez ela levou até o fim, mas teve que parar de trabalhar ainda no 6º mês. Enquanto trabalhava, ela sentiu que foi hostilizada no trabalho por causa das faltas para atendimento médico. Eu tive uma sequência de atestados prolongados no meu último trimestre. Ou eu ia para o INSS com um recurso infinitamente inferior ao que eu recebia, ou eu ia ter que ir ao meu trabalho para poder fazer a perícia. A médica não me deu alternativa de não ir, não tinha essa alternativa. Isso realmente foi um ponto assim, que me deixou desestruturada na época. Que era uma coisa de desconfiança, é como se você está querendo burlar o sistema. O bom senso e atitudes mais humanas são o que se espera quando a mulher está em momentos mais sensíveis, como é o de uma gravidez. Mas em alguns ambientes de trabalho, a sensibilidade para entender a necessidade de ausência da gestante não é comum. Em Fortaleza, uma trabalhadora grávida precisou de atendimento médico por causa de um sangramento e apresentou um atestado de 5 dias que não foi aceito pelo patrão, porque ela entregou fora do prazo de 24 horas, como determina o regimento da empresa. Infelizmente, ela acabou sofrendo um aborto e precisou se afastar do trabalho por 30 dias. E aí veio outro problema. Ela não teve direito ao auxílio-doença porque a empresa não estava em dia com a contribuição previdenciária. A magistrada que analisou o caso entendeu que houve violação aos direitos da trabalhadora e que o atraso para a entrega do atestado não justificou a recusa pelo patrão, que deveria ter agido de forma mais ponderada e humana com a funcionária. Este advogado explica que a gravidez de risco se equipara a uma doença e, portanto, precisa de cuidado e compreensão, principalmente do empregador. A gravidez de risco, até que haja o ingresso na licença gestante, né, lá no final, ela se equipara a uma doença. Então, os primeiros 15 dias que a mulher necessite se afastar para cuidar da sua gestação são encargo do empregador. Os demais são encargo do INSS, ou seja, é como se ela se afastasse para tratamento de uma doença. Eu diria que talvez falte o que falta para todos os trabalhadores em alguma medida. Se eu valorizo a saúde do trabalhador nos ambientes organizacionais, talvez eu olhe para essa mulher com um pouquinho mais de carinho. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Viviane Moura. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, Viviane, vimos na reportagem um caso aí cercado de peculiaridades, mas um me chamou a atenção. A empresa determinou o prazo de 24 horas, condicionou a entrega do atestado a esse prazo. Existe em lei alguma determinação nesse sentido? Bom, a legislação trabalhista, ela não determina um prazo. Geralmente, esse prazo ele é determinado pelas convenções, acordos coletivos de trabalho, e o prazo razoável que se tem adotado é 48 horas a partir da data do primeiro afastamento. São 48 horas para entrega. Óbvio que dependendo da situação, da doença do empregado, a gente pode elastecer um pouco esse prazo, né, nas situações mais graves. Mas as empresas têm adotado nas convenções, nos acordos coletivos, o prazo de 48 horas. E quando esse atestado pode ser recusado pela empresa? Não pode ser recusado. Um atestado válido, emitido por um médico, por uma junta médica, por um perito do INSS, ele não pode ser recusado pela empresa. Ainda que haja o receio de que esse atestado seja falso, ele esteja rasurado, ele não pode deixar de ser recebido. Se for comprovado que existe alguma fraude, aí a documentação ela é enviada para o Conselho Regional de Medicina, que vai fazer a análise. Agora, em nenhum momento a empresa pode se recusar a receber. Mais um caso, uma peculiaridade que nós vimos na reportagem, é o não pagamento da contribuição previdenciária por parte do empregador. Quais os impactos que isso pode trazer para essa funcionária gestante, ou ela não pode ser impactada de forma alguma? Quando não há o pagamento da cota previdenciária, ela deixa de ser segurada, ela perde a condição de segurada.
E quando ela perde a condição de segurada, ela deixa de ter o direito de receber a licença maternidade. Mas mesmo por um ilícito da empresa, por uma conduta... Sim, mas aí para corrigir essa situação, o empregador, a empregada que está em desvantagem, ela pode entrar com a reclamação trabalhista, o vínculo ele é reconhecido pelo juiz e o juiz determina o pagamento das cotas em atraso para que ela possa fazer jus ao benefício da licença maternidade sem nenhum prejuízo. E quando essa gravidez é interrompida, a qualquer momento, essa gestante, essa mulher tem o direito à licença maternidade? Ou quando uma gravidez é interrompida ali no finalzinho, como é que funciona essa questão? É delicada, né? É delicado. Na verdade, quando a gravidez ela é interrompida antes da 23ª semana, ou seja, antes do 5º mês, é considerado aborto, né? E o aborto ele pode ser espontâneo, natural ou provocado, que é o aborto criminoso. O aborto criminoso, ela não tem direito a receber nenhum auxílio. Já o aborto espontâneo, natural, ela fica até 14 dias em casa, recebendo normalmente os dias que ela vai ficar em descanso. No caso do bebê ou do natimorto, após a 23ª semana, após o 5º mês, é considerado parto. Então, ela faz jus aos 120 dias da licença maternidade tranquilamente. Doutora Viviane, nós vimos na reportagem também uma servidora que foi hostilizada no trabalho pela chefia em virtude do grande número de atestado médico. Isso é uma realidade? É uma acontece realidade com no frequência? mercado, acontece com frequência. Quais os elementos que essa servidora, essa trabalhadora precisa elencar ali, juntar provas para até de repente entrar com processo na justiça? Uma ação de assédio moral no trabalho. Tentar uma conciliação com a empresa. A conciliação é sempre melhor que uma ação na justiça, né? Exatamente. A conciliação ela é mais viável. Por quê? Porque a gravidez não é que uma gravidez seja doença, mas existem algumas gravidez que são de risco. Quando a empregada está numa gravidez de risco, é normal o sucessivo entregar atestado médico sucessivamente. É normal. O que não pode acontecer é ultrapassar o 15º dia. Ultrapassado o 15º dia, ela entra no auxílio-doença pelo INSS. Né? Daí a importância do diálogo entre trabalhador e empresa, né? Doutora Viviane, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite.